dar início, então, à sessão. Seja bem-vinda a conselheira Helena, conselheiro Joy, conselheiro William, conselheiro Miguel, conselheiro Eurolino, conselheiro Quinupa, que está aqui, não está no vídeo, mas está na tela, conselheiro Thorsten, vamos ver quem mais, a estagiária Ângela, aqui do COPEM, se não esqueci mais ninguém, ao assessor do conselheiro Recalcate, que está também participando da reunião, o senhor Marcel. Bom, sejam todos bem-vindos. A princípio, esse ano, começamos com o pé direito, acredito que dessa forma, né? Pelo motivo de já, agora no início do ano, já fomos atendidos pela direção-geral da CESP, o coronel Zampieri prontamente nos atendeu após aí um ano e praticamente alguns meses de tentativa para termos uma audiência diretamente com o senhor secretário ou com o senhor diretor-geral. Houve uma troca há algum tempo já das direções gerais lá na CESP, e o coronel Zampieri foi copiado num dos e-mails que o COPEM solicitou agendamento para despacho junto ao gabinete do senhor secretário. Ele prontamente nos respondeu, mandou o contato dele, pediu para que a senhora Camila, assessora dele lá na CESP, entrasse em contato, e já recebeu as demandas que estavam pendentes aí do Conselho Penitenciário. Uma delas, dentre elas, né, a locação de uma nova sede exclusivamente para o COPEM, a outra que trata, novamente, ressaltando as questões do GETOM e a alteração da lei para poder efetuar o pagamento, a proposta de lei, né, para alteração de alguns artigos da lei já existente, e das adequações administrativas aqui do próprio Conselho Penitenciário, população em geral, né, desde pessoal, imobiliário, veículos e tudo que cartão corporativo, viagens, etc. Né? Ele nos recebeu muito bem, o coronel Zampieri, nos deu aí não nos prometeu nada no sentido de que vai disponibilizar todas essas solicitações de imediato, mas, pela primeira vez, eles se comprometeram no sentido de verificar as possibilidades. Então, foi um momento em que, na qualidade de presidente do Conselho Penitenciário, a gente pôde levar todas essas demandas diretamente ao 02 da CESP, né, que é o diretor-geral, explicar o porquê de cada demanda, por que a gente precisa, por exemplo, de uma sede, por que nós precisamos de mais pessoal aqui dentro, sabe, detalhadamente, explicando para ele como que é o fluxo interno e o funcionamento do COPEM, principalmente diante dessas novas demandas, né, do Conselho, além daquelas já previstas em lei, mas aquelas que, na prática, nós, por questão estrutural, talvez deixamos de realizar em vários momentos aí, anteriores. Começamos o ano também já com uma vistoria de alguns dos membros conselheiros junto ao CMP, acho que todos ficaram sabendo, nós mandamos no grupo, né, aquele caso da denúncia dos que estavam sofrendo maus tratos, né, questões insalubres e etc. O conselheiro Thorsten, a conselheira Deise e o conselheiro André Toledo prontamente já se disponibilizaram, as próprias dispensas foram até o CMP, realizaram a vistoria e produziram um relatório que, depois de retornar da direção-geral também, nós vamos disponibilizar no grupo, para ciente de todos, e todas as tratativas que foram realizadas durante essa fiscalização diretamente no CMP. Em virtude dessa fiscalização, claro que gerou, a princípio, como a estrutura penitenciária não estava acostumada a receber de prontidão imediata nas unidades, principalmente diante de alguma denúncia. Só explicando anteriormente, essa denúncia foi encaminhada diretamente para o Conselho. Então, não tinha como nós, conselheiros, ficarmos inertes sem fazer nada. Primeiramente, notificamos a autoridade superior para a ciência e já determinamos, eu, na qualidade de presidente, os conselheiros que estavam disponíveis e que puderam ir até o local, em virtude que nós não temos a estrutura adequada ainda, para que fosse até o local e realizasse a vistoria. O conselheiro Thorsten está presente, eu até gostaria, vou passar a palavra para ele, cumprimentando primeiramente, para que ele pudesse dar um feedback do que houve na reunião e
falar um pouquinho sobre a vistoria em loco, o que houve, o que aconteceu. O conselheiro Torres, se estiver nos ouvindo, está com a palavra. Conselheiro Torres, se estiver ouvindo, está com a palavra. Bom, acredito que ele esteja online aqui na tela, mas está offline nós vamos reiniciar o usuário dele para verificar se ele retorna ou não à sessão. Bom, aí esse protocolo será disponibilizado para todos. A necessidade da sede própria. Pelo menos no meu período de como conselheiro penitenciário, nós, até o momento, como a maioria dos conselheiros sabe, especialmente os mais experientes, nós sempre estamos pulando sempre dormindo no quarto do vizinho, né? Nós nunca tivemos uma acomodação própria, seja alugado, seja no prédio público próprio, disponibilizado pelo próprio Estado, município, para a utilização para as atividades do Conselho Penitenciário. Então, nós já tivemos a estrutura junto à SESC, junto ao SEJU, junto ao DEPEN, agora aqui junto à escola, uma parte administrativa, junto aqui à sede da escola penitenciária, que é do Departamento Penitenciário, cedido aí pelo delegado Francisco Caricati, né, prontamente, ajudou e colaborou. Então, a necessidade de ter uma sede, em virtude do nosso órgão, ser um órgão praticamente centenário, o conselheiro Joey, a conselheira Helena, mais tempo aqui no conselho, sabe, nós temos as nossas necessidades, nós precisamos se destacar como órgão que é em conformidade com a lei, somente isso. Então, tendo um sinal, pelo menos positivo, da direção-geral, que ia conversar com o senhor secretário, nós já efetuamos o protocolo, já estamos escolhendo algumas 3 sedes, no sentido de informar qual que vai ser, e dentre essas 3 sedes, eles vão escolher aquela que melhor, dentro do orçamento do Estado, pode ser disponibilizada aí para o próprio Conselho. Eu espero que consigamos ainda nesse semestre, para que todos podemos depois aí usufruir do local para exercer as nossas atividades. Bom, não sei se o conselheiro... Oi, conselheiro Joey, com a palavra, por favor. A secretaria não disponibiliza uma sala para nós, né? Vai gerar uma despesa isso aí, né? Isso, vai gerar uma despesa, conselheiro. Como que foi, então? Primeiramente, antes de pedir uma sede locada ou outra, nesse mesmo sentido, nós protocolamos o pedido no sentido para a prédio, né, aqui do governo, pedindo se não há nenhum prédio público disponível, para que eles informem, se tivesse um prédio com 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, 230, que coubesse para o início, pelo menos, das atividades do Conselho, eles nos informassem para que a gente utilizasse essa sede sem nenhum ônus para o Estado. Já está disponível, já é um prédio público, a gente vai arcar com as contas que arcam hoje, a luz, a água, a internet, o telefone é o máximo aí, no caso, né? Mas pelo menos nós teríamos uma referência, como COPEN. E de forma secundária foi feito esse pedido alternativo, esse já foi, há algum tempo atrás, até feito pelo próprio conselheiro da Nadia, na época, solicitando que se na própria secretaria ou em algum prédio análogo, ali, próximo, também fosse disponibilizado um local adequado para exercício das atividades do Conselho Penitenciário. Então, isso está tudo no protocolo, está todo mundo ciente cristalino para que o pessoal, naquilo que atender a necessidade do COPEN, seja disponibilizado para o nosso exercício da nossa atividade. Então, se eles acharem que dentro do orçamento tem a verba para alocação, legal. Se tiver um prédio para disponibilização para uso permanente do Conselho Penitenciário, ótimo também, né? Então, está bem claro, bem cristalino, para que todos aí possam ter acesso e saber dos trâmites burocráticos aí passo a passo, sabe? Mas o que não dá para deixar a gente ficar aí toda hora de um prédio para o outro, né? Aí se perdem os documentos, se perde a estrutura, não tem uma referência. Pelo menos esse é o que a gente vem observando. Então, se tiver um local adequado, eu digo isso porque, na prática, o ano passado, nós estávamos alocados numa sede provisória também, junto à Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário, lá no Tarumã. Eu saí de férias, se eu não me engano, em janeiro, e tive que retornar das férias, para poder pegar as caixas, que o pessoal, do nada, resolveu fazer uma mudança para a nova sede do DEPEN. Então, assim, aí nesse meio documento se perdem,
Nós não somos notificados para se preparar, para transferir linha telefônica, para pedir internet, para ter toda aquela logística mínima adequada para funcionamento do órgão, né? Tendo local próprio, pelo menos a gente sabe que vai estar 1 ano, vai estar 2 anos, vai estar 5 anos naquele local. Só se acontecer uma coisa muito exponencial para que aquela sede saia daquele local. Então, nesse sentido, é que a gente está tentando aí conquistar Nós fomos despejados, então, em janeiro. Fomos despejados, prática e literalmente, não por vontade dos superiores que disponibilizaram, mas é porque houve uma carroça passou na frente dos bois, assim, né, em relação ao COPEN, né, e nós não fomos notificados. Então, eu estava no local, por exemplo, né, em viagem, tive que retornar, porque as meninas que estavam lá, os estagiários, ligaram, estamos mudando aqui, o que a gente faz? Continua no prédio abandonado, só nós, nesse sentido. Então, na prática, isso é muito ruim, sabe? Não ter uma referência, não ter um prédio, Procuradoria-Geral do Estado, Departamento Penitenciário do Estado, Polícia Civil do Estado, e assim por diante, né? Então, nós temos que ter um local próprio, uma referência, né? A mínima que seja, para exercício das nossas atividades aí continuamente. Hoje eu estou aqui, amanhã está outro presidente, e estou exercendo as nossas atividades. Temos a nossa referência aí, pelo menos. Então, essa é a necessidade que foi repassada aí para o próprio diretor-geral, o senhor Coronel Zampieri, né, para que ele entendesse aí a necessidade das nossas demandas. E o Coronel Zampieri, ele é um coronel do Exército. Então, tanto o senhor secretário quanto o diretor-geral parece que não são do Exército. Então, tem qualidade a princípio. Estão conseguindo me ouvir normalmente? Houve uma falha aí, mas já voltou. O vídeo teu está travado na minha tela. Opa, vamos tentar iniciar aqui só um instantinho. Um instante, mas já... Os últimos 30 segundos cortou. Um instante, se estiverem me ouvindo, eu já estou iniciando a minha câmera. Lá, vamos tentar novamente. O pessoal está conseguindo me ouvir? Ótimo. Seja bem-vindo, conselheiro Eurolino, novamente aqui. Presidente, prazer revê-lo nesse ano novo, aí, esperando vacina. Cabelo que eu não corto muito tempo, ainda não estou igual o Miguel Careca, embora bem mais novo. Mas é um prazer rever a todos, Dona Helena, Joey, Inopa. É um prazer revê-los. Esperando que esse ano a gente consiga vacina para os nossos presos e para os nossos agentes penitenciários também. Isso aí, conselheiro. Que bom, isso mesmo, que todo mundo esteja com saúde aí para entrar mais essa fase no mundo aí, dar andamento nas nossas atividades diárias, né, com bastante saúde e força. Bom, então, não sei, parece que os últimos minutos foram cortados, não sei se todos conseguiram ouvir, mas eu digo assim,
por mais que seja redundante, né, algumas questões do Conselho, mas enquanto a gente não conseguir, fica batendo na mesma tecla até conseguir. Vamos fazer o mínimo, que é solicitar e levar a demanda até os nossos superiores para que eles tenham ciência de como está e como que deve estar sendo realizadas as atividades do Conselho Penitenciário. Então, tudo aquilo que está sendo possível, nós estamos dentro da nossa possibilidade, tudo que é possível, nós estamos levando, sim, por escrito também, sim, né, principalmente porque até o momento, até a reunião que tivemos com bastante êxito aí com o coronel, as nossas demandas só eram tratadas por escrito e protocolo. Acredito que agora, daqui para frente, a gente consiga ter uma relação melhor aí com a própria secretaria, sabe? Pela própria recepcionalidade que ele nos deu aí no seu gabinete. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o conselheiro que quer se manifestar. Não sei se o conselheiro, primeiramente, o conselheiro do Corso está conseguindo falar e ouvir sobre a vistoria. O dele continua do jeito sem som. Então, eu passo a palavra para os demais conselheiros, para que querendo possam se manifestar aí sobre assuntos gerais. A palavra, né? O conselheiro que quiser se manifestar. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Eu gostaria de parabenizar a todos por mais esse ano, né? No COPEM. E realmente o que o nosso presidente falou, eu já acompanho o COPEM há muitos anos, assim, esporadicamente, mas já acompanho. E a falta dessa sede, na verdade, me parece inaceitável, porque a impressão, né, eu que sou da área federal, é que está sendo dado muita pouca relevância por parte do Estado do Paraná para o nosso COPEM, porque coloca aqui, coloca lá, depois muda sem ninguém saber, né, como o senhor presidente acabou de falar. Foi informado, teve que voltar às pressas para pegar as caixas, né? E é um espaço tão pequeno, não é um espaço grande. Então, eu acho que todos nós devemos manter nossa atenção na busca de um lugar mais definitivo. Realmente, eu concordo com o nosso presidente sobre isso, porque assim, pelo que eu acompanho, é uma coisa assim, cada vez que eu vou numa reunião, estava num lugar diferente. Então, assim, eu não sei se o meu modo de vista é certo, mas a impressão minha, né, estando em órgão federal, é que o Estado do Paraná está dando pouca ou nenhuma relevância para o COPEM. Mas eu espero que isso mude nesse ano, né? Nós sempre temos que ter esperança para o ano vindouro, e eu acho que parabenizo o senhor presidente nessa busca para uma sede definitiva, ou pelo menos uma coisa mais estável, que a gente possa ficar 1 ano, 2 anos, e sabendo que vai continuar lá por um prazo determinado. Então, já parabéns e sucesso a todos nós nesse novo ano. Obrigada. Obrigado, conselheira Helena, pelas palavras. Eu passo a palavra para outro conselheiro que gostaria de fazer algum comentário. Está com a palavra. Presidente, A palavra, conselheiro. Deixa o advogado falar, porque advogado, se há uma coisa que advogado gosta, é o tal do microfone. Eu vou na mesma linha da senhora Helena, porque o Conselho Penitenciário não é política de Estado, é política de governo. O Conselho Penitenciário nunca foi política de Estado. Não está inserido como política de Estado, está inserido como política do governo. E com política de governo, entra um governo, sai um governo, e vai ao arrepio da vontade ou do interesse daquele governante, daquele secretário de segurança, em dar maior ou menor atenção àquilo que o Conselho Penitenciário está inserido, inclusive no Código, na própria Lei de Execuções Penais.
Essa história de não ter sequer um local definitivo advém exatamente de política de governo. Sabe? O COPEN é sempre relegado a segundo plano, porque só enche o saco, fica cobrando ações do secretário de Segurança, sabe? Se o coronel, que é meu amigo particular de muitos anos, do tempo que ele estava na ativa ainda, se o preso, o agente penitenciário, a situação vivenciada dentro das penitenciárias não lhe interessa prima facie, pega seu boné, com todo o respeito e carinho que tenho por ele, e dá lugar para outro. Agora, é indiscutível que a nossa função, que eu entendo primordial, tanto que está na lei de execuções, nós não somos um apêndice de alguma coisa. Nós somos indispensáveis dentro da própria lei de execuções penais. Nós somos ouvidos dentro da própria lei de execuções penais. Então, o que me parece, presidente, é nesse aspecto, e aí eu vou mais longe que a senhora Helena, ou o juiz mais longe, é que nós somos relegados. Nós ficamos fazendo relatórios vindo do interior, etc. e tal, passamos, acompanhamos aqui e vemos que foi lido e nenhuma providência foi tomada, não temos sequer uma sede, e isso vai desestimulando o nosso próprio trabalho. Veja como exemplo, que é a primeira reunião do ano, estamos em 6, e olha o número de pessoas que deveriam estar aqui. Nós estamos em apenas 6. Por quê? Porque isso acaba por desestimular os próprios conselheiros, porque a gente acaba não vendo um resultado prático, nem sede a gente tem. Claro que neste momento de pandemia, a sede ela é até dispensável, porque resolvemos isso, né, pela internet, né, de forma virtual. Mas isso não é argumento para não termos nem sede, sabe? Somos enxotados, desde que eu ingressei, nós somos enxotados de um local para outro, daqui para lá. Hoje, quando estávamos ainda antes da pandemia, a reunião era num lugar, de repente, 2 semanas depois já não era no mesmo lugar. Quer dizer, ficamos emprestando espaços, né, para ver se tem um espaço disponível para uma reunião. Isso chega a ser, com todo o respeito, presidente, chega a ser uma ofensa ao nosso trabalho. Então, é a minha visão, né, como advogado, inclusive, que vivo dentro do sistema penitenciário, sou criminalista, a gente vive lá dentro, sabe como é que funciona, tenta melhorar, né? Mas a gente não consegue porque encontra esses empecilhos, justamente por ser uma política de governo. Com todo o respeito, Vossa Excelência acha que Ratinho Júnior e o secretário de Segurança estão muito preocupados com a nossa reunião aqui, o que a gente vai deliberar? Não. A gente escreve, Vossa Excelência escreve, Vossa Excelência reivindica, Vossa Excelência pede, Vossa Excelência requer, e raramente, mas muito raramente, somos atendidos em pleitos mínimos. Então é isso, presidente. É a primeira reunião e eu já disse a que vim esse ano. Com todo o respeito, eu cheguei batendo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, conselheiro Erulino, mas é bem isso mesmo. Então, até para consignar na própria reunião, que está gravada, né? O número do protocolo da alocação da sede, solicitação, é o 16999-254, dígito 1. Ele está em trâmite desde o ano passado. Né? Essa reunião, na verdade, junto ao coronel Sampieri, colaborou muito para poder até colocar alguns, de forma geral, assim, os pinguinhos no i, sabe? Dizendo todos os protocolos que estavam em trâmite, por onde passaram, as delongas, por que não deram andamento, por onde se passou.
Eu vou até citar mais um protocolo aqui, por exemplo, numa das solicitações que o Conselho fez para a Secretaria, foi dizendo a forma de locomoção dos conselheiros dentro do Estado do Paraná quando em viagem a título de fiscalização, por exemplo, seja do Conselho da Comunidade, seja dos estabelecimentos penais. Durante o protocolo, eles responderam que poderia se utilizar o taxigode, um sistema do governo aí para locomoção interna, né? Bem, eu fui questionar a própria secretaria, diante da resposta, perguntando, falando, olha, o custo para a utilização desse sistema taxigode vai ser muito maior do que se fosse disponibilizado 2 carros para o Conselho Penitenciário para uso permanente. E, claro, que prontamente ele concordou, porque não é razoável a utilização do taxigode para os conselheiros que vão se deslocar para o Paraná, tanto para visitação de estabelecimentos penais, quanto para até mesmo dos conselhos da comunidade, etc., não é incabível. Então, a resposta foi dada de qualquer forma, está protocolado, está no papel, e a gente tem que ficar sanando isso junto ao gestor do órgão. Mas acredito que agora as coisas andam. Já que o Coronel Zampieri nos atendeu e ouviu as nossas demandas, essa é uma delas também, né? Presidente, só uma parte, se me permite. O coronel que Vossa Excelência se refere é o? Zampieri. Zampieri. É isso, é o diretor-geral da Secretaria hoje. Então, ele também assumiu há pouco tempo, né? Substituindo o coronel, o diretor-geral anterior, mas até o momento ele não havia recebido as nossas demandas. Por isso, nós temos, por exemplo, sempre em contato com a CESP, por telefone ou diretamente no gabinete, que já foi algumas vezes para tentar ser ouvido também, porém sem êxito, consta nas nossas rotas anteriores e reuniões. Eu fui tentar levar a demanda, explicar cada passo a passo, como que funciona, como que é a gestão interna do Conselho, para que eles tomem ciência que não é o que nós queremos fazer, é porque está na lei e tem que fazer, ponto. Então, se a gente não faz, a gente é cobrado. Se eu não informo que não posso fazer porque estou sendo obstado ao momento, seja pela secretaria, seja por política, seja por qual momento não querem que a gente faça a nossa atividade, está no papel para que a gente possa se justificar por que a gente não está fazendo as coisas hoje. Então, eu tive que detalhar isso para o gestor, dizendo que o próximo passo seria a informação à autoridade competente também, por que nós não estamos fazendo as nossas atividades como deveriam ser feitas. Cobrados, nós estamos sendo todo santo dia, seja pelo judiciário, seja pelos próprios conselhos da comunidade, seja por autoridades locais, ou por que o conselho não atua. Então, foi tudo isso foi detalhado então, nesses protocolos. Além desse que eu citei, tem mais 4 urgentes aqui, que é o 16.712.827, dígito 0, o 15.893.136, dígito 2, o 16.092.790, dígito 9, e, por fim, aqui, também urgente, o 17.001.765, que, para os senhores e senhoras conselheiros entenderem, né? Nós temos a linha do Conselho Penitenciário, a linha fixa de telefone, que estávamos utilizando aqui na nossa sede administrativa, só que essa linha que estava instalada aqui não era do Conselho Penitenciário. Nós utilizávamos como se fosse. Um belo dia, alguém foi ligar para alguém e verificou que o telefone ali existente não era o nosso, era da própria escola penitenciária. Daí nós solicitamos a adequada instalação, né? Praticamente trocar os fios do telefone para poder instalar a linha nossa aqui do Conselho Penitenciário, e isso ficou parado aí por 4 meses. Joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. Então, é uma coisa incabível, sabe? A Oi jogando para o pessoal de instalação da CESP, a CESP jogando para a Oi, e o cabo estava ali, e só eu, como presidente, não subi na parede e juntei os fiozinhos ali, porque aí eu poderia estar eu incorrendo numa irregularidade, porque tem empresa própria para fazer isso. Mas era muito simples, entende? Então, chega nesse cúmulo, só para que todos os conselheiros e conselheiras aí possam entender. Até isso eu tive que levar aí para o gestor do órgão, porque a gente está nascendo, estruturalmente falando, sabe? A palavra do conselheiro, acho que alguém queria falar, conselheiro Perolino, quem mais? Estou à disposição, presidente e demais membros do conselho, né? Se vocês entenderem que é o momento oportuno. Presidente, sem som. Vou colocar aqui.
Conselheiro Torce, seja bem-vindo, tudo bom? Nós estávamos falando sobre a vistoria que foi realizada junto ao CMP. Primeiramente, gostaríamos de ouvir aí um feedback sobre a reunião. Se o conselheiro puder nos relatar o que houve no local, no dia dos fatos. Está com a palavra, conselheiro Torce. Primeiramente, um feliz ano novo a todos os conselheiros, ao senhor presidente. Quero desejar que este ano que está se iniciando seja um ano bastante profícuo e que a gente consiga alcançar melhores condições para o tratamento penal e a execução penal no Estado do Paraná, através do auxílio do Conselho Penitenciário, trabalhando como órgão de execução penal, como preconiza a nossa Lei de Execuções Penais. Essa visita, né, ao Complexo Médico Penal naquela segunda-feira, ela foi muito interessante, vamos colocar dessa maneira, porque ela sucedeu, primeiro, uma denúncia do vereador de Curitiba em relação a uma situação que envolvia presos cadeirantes, e também cumpriu uma outra etapa, que é a inspeção, né, ordinária do Conselho Penitenciário a qualquer estabelecimento penal. Nós nos deslocamos com as suas próprias expensas, né? Os demais conselheiros também, conselheiro André, conselheira Deise. Chegamos no CMP, no horário combinado, por volta das 8h30 da manhã. Nós tivemos só um retardamento na entrada da unidade por conta da falta de gestão lá da unidade, né? Os diretores não estavam no local, vindo a chegar por volta das 10 horas, e conseguimos adentrar a unidade por volta de meio-dia, para poder fazer a vistoria, e constatamos lá algumas situações que nos chamaram a atenção, que foram relatadas, né, no protocolo que foi aberto. Em relação à denúncia, no momento foi nos informado que os presos eles haviam sido deslocados por uma tentativa de fuga, e eles estariam temporariamente sem as condições adequadas ali para o tratamento penal. Isso acho que vai ser consignado no protocolo, né, que foi enviado para o CMP. E em relação à vistoria da unidade em si, nós constatamos, de uma forma geral, a unidade até uma conservação razoável, porém, encontramos lá com presos com necessidade de tratamento médico de alta complexidade, sem condições alguma de estar lá no estabelecimento, e de pronto também registramos isso na nossa vistoria. Eu quero fazer um relato do destaque do papel da conselheira Deise, que foi muito diplomática nas suas tratativas, e mesmo com a demora do atendimento, mesmo com as dificuldades para a gente poder entrar na unidade penal e fazer a vistoria, ela, de forma alguma, ela se comportou assim, de forma muito tranquila o tempo todo, vamos colocar assim, e tentando explicar para os gestores, e depois aí, né, com a chegada por volta do meio-dia do vice-diretor do departamento e da própria assessoria do secretário também, o vice-diretor do departamento de inteligência compareceu ao local, explicou qual que era a importância do Conselho Penitenciário e quais eram os objetivos da visita. Aí começaram a compreender, e acho que aí houve também, a partir de então, um processo mais tranquilo para a gente poder entrar na unidade. Assim, visivelmente, notamos que as pessoas não estavam conscientes ali do papel do Conselho Penitenciário, que foi muito bem explicado pela conselheira Deise no momento. O conselheiro André também foi muito diplomático, muito assertivo nas suas colocações durante toda a visita. Pudemos conversar com os presos, né? Visitamos as galerias, notamos ainda que a parte de medida de segurança do complexo médico penal ainda é muito delicada, existem muitas pessoas ali, os presos em situações de medida de segurança, que precisam do atendimento adequado ainda, né? Existe uma demanda de laudos periciais em atraso, passando superior ao prazo de 30 a 60 dias. Encontramos presos lá que relataram meses, né, chegando a 8, 10 meses de atraso dos laudos periciais, e também falas do próprio vice-diretor, ou ex-vice-diretor, porque houve uma troca de direções também das unidades lá, dos convênios para restauro da unidade, que existem convênios
que já foram assinados há mais de 2 anos e que havia necessidade, então, de retomar aqueles convênios para utilizar o recurso, que são recursos federais, para a reforma do prédio, principalmente na ala das medidas de segurança ali do Complexo Médico Penal. Lembramos também que já existia tratativas junto ao Hospital Adalto Botelho, que é do lado, para a cessão de um espaço, e onde esse espaço seria reformado para melhor custódia dessas medidas de segurança. Também foi lembrado pelo esse mesmo vice-diretor que inclusive existia uma proposta de recurso da 12ª Vara Criminal Federal, né, aqui em Curitiba, para a disponibilização desse recurso através do juiz doutor Danilo, né, que também está parado. Então, são recursos públicos que poderiam estar sendo investidos nas melhores condições do Complexo Médico Penal, para, inclusive, realocar os medidas de segurança para um local mais adequado. Em relação aos demais presos, foram verificadas as condições das mulheres também, que existem lá dentro do Complexo Médico Penal. Foram verificadas que as condições atendiam, né, minimamente a condição de custódia. E também foi conversado com os servidores, né? Os servidores técnicos ali reclamaram a falta de estrutura, falta de pessoal para fazer o adequado atendimento médico, principalmente em um período que nós estamos enfrentando aí um período de pandemia e que o Complexo Médico ele se torna uma unidade de referência aqui de Curitiba, região metropolitana, para atender inclusive presos com Covid. Então tudo isso foi suscitado aí durante a nossa visita ao Complexo Médico Penal. De uma forma bem sucinta, né, tem alguns detalhes que estão contidos no protocolo da visita e também algumas outras informações que foram demandadas à Secretaria de Segurança Pública ao Complexo Médico Penal para que complementasse aquilo que não foi nos foi informado no momento que nós estávamos questionando por conta da dinâmica do evento. Então, senhor presidente, mais uma vez quero ressaltar que nós somos com os nossos próprios veículos, nós fomos com nosso próprio combustível, cada conselheiro com sua condução, chegamos no local e fomos recepcionados da seguinte maneira, como eu descrevi, que também está registrado no protocolo. É importantíssimo essa questão da infraestrutura para o Conselho Penitenciário, como já foi aventado aqui, eu estava ouvindo pelo conselheiro Aerolino, para que essa estrutura realmente venha a dar condições para o Conselho funcionar. Até pouco tempo atrás, eu estava exercendo atividades administrativas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, em conversas esparsas, eu cheguei a comentar com o secretário essa preocupação, retornei às atividades agora, no período que eu tive afastado das atividades em relação ao ano passado, em função de um pleito eleitoral, retomando também a defesa no sentido de que nós temos que ter a estrutura adequada para que o Conselho possa cumprir seu mister. Faço aqui votos aqui, reforço os reclamos do que eu consegui ouvir aqui, né, diante da conexão do conselheiro Dr. Aerolino. E que em 2021 a gente consiga exercer nossas atividades aí com mais visitas, com mais interação com os outros órgãos da execução penal, o próprio patronato também, acho que precisa de uma atenção, e o departamento penitenciário como um todo. Estou à disposição aí do Conselho. Obrigado, conselheiro Torsten, mais uma vez, e aqui, por isso eu digo aqui, é bastante redundante, mas nós vamos insistir, pelo menos no papel, por tentativas via telefone, direto no gabinete, pelos gestores da secretaria, que nós estamos vinculados, e até mesmo tem um protocolo que está em trâmite direto, está parado aí há cerca de 6 meses no gabinete do senhor governador do estado, relatando, fazendo um briefing de todas essas nossas solicitações que estavam pendentes junto ao acesso. Está lá, está em andamento também, está parado na Casa Civil ADG/ADG, o protocolo, desde a retirada das antigas secretárias aqui do COPEN até a estrutura atual de hoje. E por que nós precisamos dessa estrutura? É isso que aconteceu, isso que o próprio conselheiro Torsten, aí, juntamente com a conselheira Deise e com o conselheiro André, brilhantemente se deslocaram aí rapidamente
praticamente receberam as notícias no final de semana, na própria segunda-feira, já estavam os três, 8h30 da manhã, na frente da sede de um estabelecimento penal aí do Departamento Penitenciário para realizar a fiscalização, e nós, como conselheiros, precisamos da estrutura mínima para funcionamento. Então, assim, nessa conversa que eu tive pessoalmente com o Coronel Zampieri, eu pontuei, expliquei, reexpliquei novamente, detalhadamente, o porquê que nós precisamos dessa estrutura mínima. Seja de uma sede própria, seja de veículos à pronta disposição do Conselho Penitenciário, seja do jeton, seja dos cartões corporativos, que aqui, novamente, eu ressalto para que aqueles conselheiros que não cadastraram a senha junto ao Banco do Brasil, cadastrem, porque assim que somente os senhores, como é pessoal intransferível, possam cadastrar essa senha junto a qualquer agência do Banco do Brasil, vão receber esse cartão, porque é o cartão que vai liberar as diárias para a viagem aos locais que os senhores se dirigirem. Então, por exemplo, dessa vez os conselheiros foram até a sede do CNP. Eles foram lá, eles não sei se almoçaram no próprio local, se tiveram que sair para almoçar, se a gasolina que eles gastaram, o deslocamento. Então, isso tudo pode ser pago de outras formas, reembolsado, na verdade, para o exercício da atividade deles. Enquanto não temos o jeton, além do jeton, se um dia, espero que retorne rapidamente também, temos o mínimo de esperança para que a gente tenha isso aí dentro da legalidade, não nos retine novamente, a gente possa ter esse reembolso dessas despesas mínimas, como o almoço, ou deslocamento a uma diária numa cidade próxima. Né? Nós temos aí o Paraná com 9 regionais, Foz do Iguaçu, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa e etc. Então, nós vamos precisar, e vai se tornar comum esse tipo de vistoria e fiscalização a partir do momento que a gente tiver essa estrutura mínima. Então, porque nós vamos usar o carro do COPEN, a gasolina do COPEN, que é tudo do Estado, aqui, todos os conselheiros saibam, para o exercício das nossas atividades. É somente isso. É só fazer aquilo que está em lei. Ninguém está inovando, a gente só está cumprindo aquilo que está na própria lei de execuções penais, na nossa lei estadual e no nosso regimento interno aqui do Conselho Penitenciário. Possamos ter aí um nome, uma referência para que as próximas gerações aí de conselheiros e até a mesma nossa possa gozar dessa estrutura mínima e sermos reconhecidos pelo nosso trabalho, aquilo que a gente produzia aqui dentro do âmbito do Estado do Paraná. Bom, eu passo a palavra para outro conselheiro que deseja falar. Conselheiro Aurelino. Liga o som, conselheiro. Desculpe, a idade me faz perder a noção dessa tecnologia. Eu sou do tempo do Facite, Hamilton. Presidente, eu estava ouvindo o conselheiro Thorsten, e uma coisa me chamou muito a atenção daquilo que eu já vinha falando. Pelo que eu entendi, os conselheiros chegaram cedo. Me corrija, conselheiro Thorsten, se eu estiver errado. Ficaram esperando porque não tinha a autoridade administrativa no local. E lá por volta de meio-dia, após a outra colega conselheira ter que explicar para membros de penitenciária a função do Conselho Penitenciário, apresentada a identificação funcional, uma portaria designando, assinada pela autoridade competente, que é Vossa Excelência. E os conselheiros têm que ficar sentados, esperando ao bel prazer da autoridade administrativa. Mas, com todo o respeito, presidente, porque eu não tenho participado em função da idade, câncer de próstata, eu sou idoso, eu não posso ir, nem como advogado vou
Portanto, nem da minha função primordial do dia a dia eu vou, justamente para me preservar, porque eu sei a consequência, na minha idade, desse coronavírus. Mas, pelo que eu entendi, conselheiro Torsten, vocês tiveram que ficar sentados esperando. Vou esclarecer bem isso, para que não reste dúvidas. Nós chegamos na unidade, conforme o horário combinado, entre os conselheiros, por volta das 8h30 da manhã do dia 11, e nós ficamos aguardando a chegada das primeiras pessoas de responsabilidade administrativa em relação à unidade, diretor, vice-diretor ou um chefe de segurança, até por volta das 10 horas daquela segunda-feira. Aguardamos mais um período de tempo até que fosse esclarecido a nossa presença, né, como eu relatei, esclarecida pela conselheira Deise, a importância, a função do Conselho Penitenciário, quem eram aquelas pessoas que eram nomeadas, inclusive, por decreto do governador, designados pelo presidente do Conselho, indicação, né, do Conselho Penitenciário, para fiscalizar a unidade, vistoriar a unidade e acompanhar aquela suposta irregularidade em relação aos presos cadeirantes. Chegou ao termo de meio-dia para que pudéssemos, então, adentrar a unidade. Lógico, houve uma justificativa também de um procedimento de segurança, que a gente entende que poderia estar ocorrendo uma tentativa de fuga, como foi dito lá pela administração local da unidade. Mesmo assim, um período longo, das 8h30 até o meio-dia, realmente nós ficamos sentados aguardando, primeiramente, o período até as 10 horas da manhã, até que chegasse uma representação administrativa, depois das 10 ao meio-dia, o Conselho praticamente tendo que se explicar primeiro a função administrativa que iria exercer. Eu ressalto, ali estavam diretores de unidades penais, o chefe regional, o vice-diretor do Departamento Penitenciário do Estado, e tinha também o vice-diretor do Departamento de Inteligência da DIEP do Estado do Paraná, acompanhando. Autoridades do sistema penitenciário, eu acredito que deveria saber de praxe já que o Conselho Penitenciário, quais são as funções. A indignação do conselheiro Eurolino nós presenciamos lá no dia, mas, como eu falei, nós tratamos aquilo com muita tranquilidade, até para que a gente apresente, né, já que não havia conhecimento das funções e do que é o Conselho Penitenciário, para que a gente pudesse explicar isso para os gestores locais, o que é o Conselho Penitenciário, para que serviria e de que forma poderia agir naquela visita ali, naquele momento. Então. Ótimo, conselheiro Torsten. Então, conselheiro Eurolino, no dia dos fatos, claro que isso está no protocolo, está em trâmite, vai passar pelo diretor do DEPEN, passou pela secretaria da CESP, para que todos tenham ciência dessas condições, estão relatadas aí no relatório produzido pelo conselheiro Torsten, pela conselheira Deise e pelo conselheiro André. Então, praticamente vamos justificar algumas dessas tratativas, o porquê que houve, mas informalmente, até mesmo logo após a vistoria, a fiscalização realizada pelos conselheiros, o diretor, vice-diretor Silveira, do Departamento Penitenciário, informalmente, não foi no papel, nos disse, pediu desculpa pelo atraso, pela delonga, porque naquele dia parece que estava havendo troca de direções, então o chefe de segurança que estava lá já parece que não era mais o chefe de segurança. Resumindo, nós sabemos que, na prática, o Departamento Penitenciário e os demais estabelecimentos penais não estão acostumados com essa fiscalização iminente, direta do Conselho nas unidades. E, com a devida estrutura, é isso que vai acontecer. Mediante qualquer denúncia, nós estamos lá. E, mesmo sem denúncia, se for por algum pleito interno, nós também estaremos nas unidades penais, de imediato. Isso vai se tornar comum. Nesses primeiros momentos, e aí destacando a própria vistoria realizada pelos conselheiros, né, junto ao CMP, vai ter uma certa resistência, um pouco até normal, assim, sabe? Eu acredito que seja.
até mesmo para que o pessoal possa fazer às vezes uma limpeza interna, uma locomoção, um ajuste, né? Então, isso é algo que nós, conselheiros, aqui, acredito que até os mais experientes já têm passado por isso, talvez das vistorias, por mais que seja estarrecedor no sentido de, puxa vida, 4 horas, os conselheiros penitenciários nomeados pelo governador do estado ficaram sentados esperando entrar na unidade. Mas, em que pese sermos aí conselheiros, né, todos, tem um trâmite de segurança interno mínimo para entrar na unidade. Então, são essas coisas que o próprio diretor, o vice-diretor do DETEM entrou e pediu escusas aí, justamente ao conselheiro Torce, à conselheira Deise, ao conselheiro André, e claro que via telefone formalmente, porque que demorou, mas que nas próximas fiscalizações isso não ocorrerá. São palavras do próprio diretor, vice-diretor do Departamento Penitenciário aí, pedindo as desculpas, porque no primeiro momento eles têm que se acostumar, né? É uma coisa que não era natural até o momento para eles, mas vai se tornar. Conselheiro Lorina, acho que acho que o conselheiro está tentando falar, mas teu microfone está desligado ainda. Conselheiro Eurolino, tem que só ligar o teu microfone. Desligou de novo. Aí. Eu só queria concluir meu raciocínio, presidente. A situação passada pelos nobres conselheiros que lá estiveram, afigura-se mais ou menos igual, e aqui vou me permitir me utilizar do meu queridíssimo amigo, Dr. Miguel Stadler, afigura-se mais ou menos a chegada de um advogado na delegacia de polícia e o doutor Miguel não saber o que é um advogado, o que um advogado faz. Ou, inversamente, o advogado que lá chega não saber qual é a função de um delegado de polícia e o que um delegado de polícia faz. Ora, se um diretor de uma unidade prisional não tem conhecimento mínimo do que faz o Conselho Penitenciário, volto a insistir, política de governo. Coloca-se lá por interesses políticos qualquer um, que não dá a mínima atenção à lei, porque ninguém pode esquivar-se da lei alegando desconhecê-la, e o Conselho Penitenciário está na lei, não está num decreto, está numa lei federal. A nossa existência decorre de lei federal. Daí a nossa importância. E com todo respeito ao diretor, primeiro que 8h30 da manhã até 10 horas da manhã não tem um. Quem é que mandava lá nesse período? Não tem uma autoridade administrativa? O doutor Miguel sabe, o delegado pode não estar, ficou até 4 horas da madrugada no inquérito, foi para casa, mas tem um superintendente capaz de solucionar, e se não solucionar, imediatamente acorda o delegado. Nós sabemos como é que funciona. Agora, o delegado não tem um subdelegado, né, doutor Miguel? Mas o senhor tem um superintendente. Agora, lá tem um diretor, tem um vice-diretor, tem um chefe de segurança, dos 3 não tinha um para atender. E quando atendido, os membros do conselho tiveram que ficar até meio-dia sob o pretenso fundamento de que poderia existir um movimento de rebelião que eu não vi na mídia, não vi em lugar nenhum. Sabe? É muito fácil dizer, nós estamos aqui com problema de segurança, mas se tinha problema de segurança, o chefe de segurança chegou depois das 10? Que problema de segurança tinha? Então, eu volto a insistir que nós precisamos nos posicionar com mais veemência, sob pena da gente ficar aqui, passar o ano aqui batendo papo. Ou nos posicionamos com mais veemência, se tiver que entrar com mandado de segurança, se tiver que ir para o Poder Judiciário, nós somos independentes. Nós não somos funcionários do sistema. Nós somos eleitos para que estamos. Né? Então, presidente, precisamos de uma sede, sim. Eu entendo a posição de Vossa Excelência, eu sei da sua luta, sei da sua persistência. Me desculpe o coronel com o que Vossa Excelência falou, mas eu sou irmão de coronel, eu sou advogado na área do direito militar. Coronel passa a vida inteira prendendo gente, não tem uma noção do que é o preso, do que o preso precisa, de direitos humanos, direitos fundamentais, isso não passa pela cabeça.
Então, nós temos que ir para a briga. Essa é a nossa função como conselho. É não permitir que exorbitem a lei de execuções penais. O que está na lei de execuções tem que ser cumprido. Claro que nós entendemos, né, a situação toda, mas o mínimo necessário, nós temos que exigir. E dentro desse mínimo necessário, é o respeito à nossa atividade, que eu entendo que foi violado esse respeito a partir do momento que 8h30 da manhã chega um grupo de conselheiro, fica até 10h30 porque não tem autoridade, aí fica até meio-dia explicando a nossa função, e aí eles vêm com o argumento de que, mas tinha lá um início de rebelião. Se tinha início de rebelião, o chefe de segurança chegou 10 horas da manhã. Então, presidente, a minha indignação, me desculpem os demais conselheiros pelo tempo, pela minha forma de falar, mas nós precisamos ter uma posição um pouco mais firme. Eu sei que Vossa Excelência tem. Eu sei da sua dificuldade de ir lá, brigar, e a sua posição é mais política. Claro, tem que ser, porque é preciso negociar, eu preciso de espaço, não tem, eu entendo tudo isso. Mas nós precisamos começar a tomar uma posição um pouco mais firme, um pouco mais sólida, sob pena de, como eu disse, a gente ficar aqui o ano inteiro batendo papo. Então, me desculpem os nobres conselheiros, senhora conselheira, pela minha indignação, mas, sabe, a gente parece que está enxugando gelo. Né? Se eles não respeitam a dignidade do conselheiro, quando se diz, nós não precisamos nem de portaria. A nossa credencial nos permite entrar 2 horas da manhã numa delegacia de polícia, serviço. Eu quero ver como é que está e vou. A lei nos garante isso. A gente já discutiu essa questão, inclusive. Claro que a gente não faz. Aí a gente avisa com antecedência, aí os caras vão lá, arrumam tudo, deixam tudo bonitinho. Não é essa a nossa função. Nossa função é chegar de surpresa. É pegar no flagrante, ver o problema ali. Né? E não... Mas é isso, senhor presidente. Eu peço desculpas mais uma vez aos nobres conselheiros, senhora conselheira, mas a minha indignação é no sentido de melhorar, e não no sentido de piorar a situação. Obrigado, presidente. Nada, conselheiro. Isso é bem isso mesmo. Então, por isso que foi produzido o relatório, feito aí direto pelos 3 conselheiros, que, mais uma vez, eu estou ressaltando, eles colocaram isso no papel, tá? Protocolo online, vai depois ser disponibilizado para todos os conselheiros para que saibam o retorno, tanto da secretaria, da qualidade do senhor secretário, quanto do diretor do DPEM, em relação a todas essas situações pontuais aí, que foram apontadas pelos conselheiros que lá estiveram. Então, está em trâmite. Após a resposta, nós vamos colocar aqui em pauta e verificar o que pode ser feito ou não com relação às tratativas que foram mencionadas aí por eles, as respostas aos quesitos que foram mencionados por esses 3 conselheiros. Ok? Beleza. Algum conselheiro mais gostaria de se manifestar sobre esse assunto ou outro geral? Senhor presidente. A palavra, conselheiro William. A minha manifestação vai no mesmo sentido. Meu desejo é que tenhamos um ano de muito trabalho, um excelente ano, diferente do que passou. E não participei ainda de reuniões presenciais. Agora, em março, estarei fazendo um ano de participação. Integrei o conselho em março de 2020. Então, já durante reuniões à distância, né? Mas, tendo em vista a fala de todos os nobres conselheiros e do senhor presidente, entendo que prioridade número 1, certamente, é resolver a questão da sede, para que assim, então, possamos intensificar, né, ou então retomar, acho que seria a palavra mais adequada, as inspeções. Né? Acredito que esse problema que houve no CMP, ele é um problema crônico no sistema penitenciário. Não acredito que possa ocorrer outras situações semelhantes. Talvez ele esteja relacionado com a formação ou a falta dela, das gestões.
que também pode até servir esse episódio para sugestões ao departamento penitenciário, né? Enfim, obrigado. De nada, conselheiro Guilherme, obrigado pelas palavras. Algum outro conselheiro gostaria de se manifestar? Ótimo. Bom, na verdade, hoje é uma reunião geral de apresentação, né, dos temas gerais. Acredito que alguns conselheiros já estão recebendo carga dos conselhos da comunidade, os relatórios de inspeção para manifestação e com relação aos relatórios do projeto também. A próxima sessão fica marcada aí para daqui 15 dias, então praticamente no dia 17, às 14 horas, teremos uma nova reunião aí também virtual a princípio, em virtude da pandemia, né? Até lá já esperamos ter outras respostas com relação a esses quesitos apresentados nessa reunião, para que possamos dar andamento nas atividades do Conselho. Eu ressalto aqui somente novamente com relação ao cadastro da senha dos cartões corporativos. Então, cada conselheiro vai receber seu cartão corporativo individual. É nele que o Estado do Paraná faz o depósito das diárias, se houver, ou de alimentação, se necessitarem, com relação aos conselheiros que se deslocarem para suas atividades. Então, essa é a primeira vez, pelo menos no período que eu estou aí, de 2013 até agora, que o conselheiro pode ter o cartão corporativo do Estado, para utilização corporativa, né? Então, os conselheiros que já são servidores efetivos, agentes públicos efetivos, já conhecem o que se trata, né? Cada órgão tem o seu, mas os de fora, principalmente, que não têm acesso a esse cartão corporativo, por às vezes não serem cargos comissionados, ou têm funções gratificadas, né? Ou até mesmo ser efetivos, então cada um vai receber esse cartão para as atividades do COPEM em uso do nosso trabalho. Então, cada vez que tiver um deslocamento, nós vamos fazer uma solicitação junto a um sistema de central de viagens, isso aí é feito todo um relatório antecipado, tudo legalizado, tudo de forma prescrita para que todo mundo tenha acesso aos relatórios e veja a própria aplicabilidade das nossas atividades, né, para saberem quando que a gente foi, por que a gente foi, qual que é o protocolo que levou, startou esse tipo de vistoria, e também os frutos, que é o relatório final produzido por cada conselheiro. Mas nós precisamos que vocês, aí, principalmente nesse primeiro momento, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, cadastrem as senhas daqueles que não cadastraram para que tenham acesso a esse cartão corporativo, tá bom? Nós vamos informando no grupo, no conselho, aqueles que já estão disponibilizados para retirada aqui no local, tá bom? Qualquer outra mensagem, qualquer outra agenda, no sentido que o conselheiro, às vezes, aqui no grupo não queira se manifestar, pode mandar uma mensagem no privado, fique à vontade, nós conversamos, e daí levamos em consideração para os demais conselheiros aí nas próximas reuniões. Mas esperamos que esse ano seja bastante produtivo aí para as atividades do conselho, tá bom? Algum conselheiro gostaria de ter a palavra final? Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Torsten. Eu não sei, quero pedir licença aos demais conselheiros também para chamar a atenção para um assunto que está atingindo toda a população carcerária do Brasil. Na carcerária, eu vou colocar dessa maneira, prisional, porque inclui presos já com sentença, né, transitados, julgados esses processos, cumprindo pena, e os presos provisórios, que é a questão da pandemia. Chama a atenção o quadro nacional. O Brasil é um dos piores países do mundo, né, em relação aos cuidados, em relação à contaminação do novo coronavírus dentro do sistema penitenciário, por presos, em relação a presos e em relação a servidores. Eu estou visualizando aqui eu não consigo compartilhar, mas eu vi duas notícias que chamaram muito a atenção nesses últimos dias, colocando o Brasil como a segunda maior contaminação em prisões do mundo. Isso é um dado, uma notícia da ONG Conectas. Todos os conselheiros já devem ter ouvido falar. E relata que tem apenas 8% da população carcerária testada. A gente sabe
que isso, aos olhos da sociedade em geral, um senso comum, às vezes até soa como ruim, na verdade, fazer a testagem de presos. Mas a gente sabe que, em termos de saúde pública, é fundamental o cuidado também em relação ao sistema penitenciário, relacionado à questão da contaminação do novo coronavírus. Tenho conhecimento que o Sindicato dos Agentes Penitenciários já providenciou vários expedientes direcionados à Secretaria de Segurança Pública para os cuidados necessários com o fornecimento de EPIs e também a testagem de servidores. Mas quanto ao Conselho Penitenciário, eu trago essa preocupação para que a gente comece a refletir também sobre esse aspecto, diante, inclusive, da mutação que o vírus vem sofrendo e dos cuidados que nós temos que ter com a população. População em geral, né? Porque o preso, ele está preso, mas o preso, por vezes, ele conversa com o advogado, por vezes também ele tem contato com policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários, oficiais de justiça, né? Juízes também, por vezes, e todos acabam ficando expostos à contaminação pela falta de cuidado. Então, eu chamo a atenção para esse dado. O Brasil hoje é o segundo maior contaminado pelo Covírus nas prisões, com apenas 8% da população testada, população carcerária. Em relação aos servidores, este ano que passou, nós tivemos alguns servidores que faleceram em relação à contaminação do coronavírus. A gente não sabe se esses servidores se contaminaram na rua ou se contaminaram no local de trabalho, mas já foi reconhecido, inclusive, a possibilidade de registrar, junto aos recursos humanos, aquele boletim do CAT para acidente do trabalho, né, em relação à contaminação, por conta da gravidade que é uma contaminação pelo novo coronavírus. Então, eu trago ao Conselho essa preocupação. Eu quero saudar o conselheiro Miguel Stadler, que trabalha lá arduamente já na Polícia Civil, os cuidados necessários, destacar o trabalho do delegado Roquembar também, que tem feito um grande trabalho na frente da Polícia Civil. Mas o Conselho Penitenciário tem que ter extrema cautela em relação à nossa população carcerária. E assim, o próprio conselheiro Aerolino citou, os nossos conselheiros, né, em razão da idade, em razão das condições de saúde, até não conseguem ter a disponibilidade de fazer as mesmas vistorias físicas das unidades. Mas como é que a gente expõe toda aquela população carcerária e servidores ao risco de contaminação, como já está ocorrendo, e quais são as cautelas realmente tomadas e que estão efetivamente sendo mantidas em termos do sistema penitenciário para que a gente evite esse número alarmante que eu li nas matérias. Vou até compartilhar no grupo para que os conselheiros também possam visualizar. Muito obrigado. De nada, conselheiro Thorsten, obrigado pelas palavras, até ressaltando aqui que o Conselho Penitenciário, do ano passado, começou um relatório meio no motivo da pandemia mesmo, de forma eletrônica, onde todos os estabelecimentos penais ligados ao Departamento Penitenciário do Estado do Paraná responderam aquele questionário dos casos de Covid, tanto envolvendo servidores, agentes públicos, no geral, quanto os presos, as pessoas presas. Então, nós temos aqui um relatório concatenado com todas as informações das unidades que responderam, e está em trâmite, inclusive agora junto ao CNP/Dias, né, para conhecimento do diretor clínico e do diretor, depois da ciência do secretário, que é o protocolo número 17.078.751, dígito 0, que trata de todas essas informações, de todos os presos que foram testados, e todos os agentes públicos testados, todos os presos que se comprovaram ter sido infectados pelo Covid-19, bem como os agentes públicos. Então, nós estamos monitorando, esse relatório já foi encaminhado para o GMF, para a Secretaria de Estado, para a ciência do governador e do secretário de Estado, bem como para a direção do DEPEN, a princípio. E também para a Secretaria de Saúde, para monitoramento aí dos casos. Então, nesse semestre agora nós vamos reiterar os ofícios novamente para essas unidades, para verificar se houve alguma modificação do quadro com relação a essas infecções
com o Covid-19. Com a palavra, o conselheiro Eurolino, acho que não sei se produziu alguma palavra, queria falar algo? Não, presidente, não era, mas já que o senhor me devolveu o microfone... Apareceu para nós aqui o conselheiro falando. Mas eu vou aproveitar o que trouxe o conselheiro a respeito. O Brasil, em regra, é primeiro, segundo ou terceiro lugar nos piores do ranking. E é o 90º, o 100º, quando se trata dos melhores do ranking. Nós sabemos, é público. Nós temos aí, eu não vou entrar em discussão político-partidária, não é isso, mas é visível. O presidente não usa máscara, sabe? Nós estamos vendo o efeito de uma política do quanto pior, melhor, que se contamine, que morra um monte, não me importa se vai morrer. Sabe? Se isso é feito para a população civil, que é livre, eu fico imaginando o infeliz do preso lá dentro, né? E fico imaginando o pessoal que tem que fazer a segurança interna. Eu fico imaginando a família dos presos e a família dos agentes, dos servidores que lá estão também. Sabe? Porque um preso contaminado, que contamine um servidor, pronto. A contaminação está disseminada em famílias, está disseminada, né? Então, é preciso, sim, por isso que eu volto a insistir que não é política de Estado, é política de governo. Preso é preso. Eu não tenho muito interesse, preso não vota, eu não tenho interesse nenhum, a sociedade não gosta de presos, se a sociedade não gosta, também não gosto, porque eu sou político. Então, presidente, a gente tem que tomar uma posição um pouco mais firme mesmo em relação a essa classe, porque a nossa função, é para isso que nós estamos aqui. O Conselho Penitenciário, né, existe em função dos presos. Os agentes penitenciários têm seus sindicatos. Né? Nada, se a gente puder defender, a gente vai defender. Mas a nossa função principal aqui é o preso. É para isso que a gente existe. Né? Então é isso, presidente. Senão eu vou devolver o microfone de vez, presidente, porque senão eu fico a tarde toda. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Senhora conselheira, obrigado também. Travou dele? Eu não sei se os demais conselheiros conseguiram ouvir, mas o meu som aqui, nesses 30 segundos finais, eu não consegui ouvir o conselheiro Eurolino. Eu consegui ouvir. Consegue me ouvir? Sim, só a imagem que não agora. Um instantinho, se estiver me ouvindo, estou reconectando aqui para poder. Enquanto isso, senhor presidente, por gentileza, a palavra. Não sei se os conselheiros conseguiram me ouvir, eu não consegui ouvir o conselheiro Eurolino no final. Ótimo. Então, bem isso, conselheiro Eurolino. Na verdade, o mínimo que nós podemos fazer é protocolar e levar e solicitar as informações, e isso já estão. Acho que a Secretaria de Segurança Pública nunca recebeu tanto ofício na vida dela com relação ao COPEI, principalmente para a ciência e deliberações que entenderem necessárias. Então, está tudo protocolado, né? Nós tivemos aí uma média de quase 130 ofícios só no ano passado, agora, que foram encaminhados para a ciência aí de todos, da Secretaria, para justamente amarrar aquilo que eu disse no início da reunião, né? Já que não podemos exercer, a não ser que sejam as próprias expensas da nossa atividade, nós colocamos os motivos e tentamos de outras formas, seja usando a própria tecnologia, para poder aí auxiliar o Conselho na obtenção de informações, né? Seja para os casos de Covid, seja para os presos. Informalmente também nós recebemos, com relação a essa situação, que os próprios presos, claro que é interesse de todos, né, mas estão se monitorando isso para que todos, até mesmo os servidores, aqueles que adentram, às vezes, por algum motivo, tiram a máscara por alguns minutos, ou os presos, entre eles, estão se cobrando para a utilização dos meios disponibilizados para não serem contaminados por essa Covid-19. Então, vamos esperar que tudo melhore, né, e vamos fazer a nossa parte. O mínimo é informar e solicitar informação
e registrar essa informação para que todos tenham acesso em tempo real, que é o que está acontecendo agora via sistema e protocolo. Então, o conselheiro que tiver interesse já tem acesso imediato através da sua senha própria, aí ao sistema e protocolo, pode saber em tempo real todas as atividades do conselho, pode saber em tempo real todas as respostas aos protocolos que foram enviados para parecer ou solicitar alguma informação de outros órgãos. Né? Isso está tudo registrado para a própria segurança de todos aqui do Conselho Penitenciário. Né? Então, agradeço mais uma vez ao conselheiro Eurolino. Bom, aos demais conselheiros, se algum outro não quiser se manifestar no momento, eu acredito que por hoje é uma reunião de apresentações, boas-vindas e desejo de saúde, força para esse ano de 2021 para todos, né, para que possamos aí alcançar os nossos objetivos, seja nas nossas atividades aqui profissionais, seja de cunho aí pessoal, familiar de cada um de nós sabemos as demandas internas, né, que cada um tem. Então, eu desejo a todos Presente. saúde, bastante força, perseverança aí, para que possamos alcançar os nossos objetivos. E com relação ao COPEM, para que todas essas nossas solicitações sejam ouvidas e atendidas o mais rápido possível, aí, em virtude da delonga que se propaga aí no não atendimento dessas questões mínimas, para o funcionamento mínimo do Conselho. Então, graças a essa digitalização do protocolo, esse sistema eletrônico, hoje a informação está chegando muito rápido e também está sendo repassada muito rápida, o que faz com que os gestores reflitam se vale a pena continuar aí impedindo, de certa forma, né, nem que seja de forma indireta, que o Conselho Penitenciário não exerça a sua atividade, conforme determina a lei federal e a lei estadual. Eu agradeço a todos os conselheiros e convido aí já para a próxima reunião. Sem som aí. Agora, no próximo dia 17 de fevereiro, no mesmo link virtual, a princípio, às 14 horas. Aí, nisso, aqueles conselheiros que tiverem os protocolos pendentes para aparecer, nós vamos relatar, né? E conforme for, possivelmente o pessoal aqui do administrativo do Conselho Penitenciário entra em contato no pessoal, aí no privado, com cada conselheiro, solicitando urgência daqueles que a gente está recebendo uma cobrança em virtude do recesso do judiciário do próprio Conselho Penitenciário. Tá bom? Agradeço a todos, uma ótima tarde. Encerro essa reunião por hoje. Obrigado e até a próxima. Um abraço, conselheira Helena, conselheiro Angelino, conselheiro Joy, conselheiro Miguel, conselheiro Nupa, o conselheiro William, conselheiro Thorsten. Tudo de bom para vocês aí e a rapaziada que está acompanhando na oitiva, representando o conselheiro Recalcati, o pessoal lá do gabinete dele. Um abraço a todos. Obrigado. Até a próxima, então. Tudo de bom para vocês.